nosso contrato pedagógico, né, todo o material é sempre disponibilizado, né, tanto slides quanto a gravação de aula, né. Então, da aula passada foi gravado, né, o contrato pedagógico, aí foi disponibilizado os slides, mais o contrato pedagógico. Depois a gente teve o conteúdo da aula, né, também, da aula da manhã, da aula da tarde, foram gravados e disponibilizados os vídeos da aula da manhã e da tarde, assim como também os slides, né. Agora, na parte da manhã, a gente tem o conteúdo final, vai ser disponibilizado os slides para vocês também ali, e a gravação, né, assim que terminar a conversão da gravação do vídeo da aula da manhã, também é disponibilizado para vocês no Classroom. Vocês têm todo o material, então, utilizado durante a disciplina de matemática financeira ali no Classroom. Tá? Cada aula que a gente tem, né, após o intervalo, a gente faz atividades, né, daquele conteúdo específico. Foi assim também na aula passada, né? Após os intervalos da manhã e da tarde, nós tivemos atividades, né, do conteúdo da aula da manhã e, após o intervalo da tarde, atividades relacionadas ao conteúdo do período da tarde. Esse segundo momento, né, a gente permanece ao vivo aqui para que vocês possam fazer perguntas, tirar dúvidas, né, a respeito dos exercícios, atividades que estão sendo feitas, estão sendo postadas ali no Classroom, né? Tem um momento que a gente usa para praticar, né, aquilo que a gente viu na teoria. E é o momento mais importante, que aí vocês encontram a dificuldade de fazer o cálculo, perguntam as dúvidas de vocês, as situações que de repente tiveram dificuldade para realizar as atividades, os cálculos, né? Então esse segundo momento eu considero como mais importante, tá? Sempre lembrando isso. Leonardo conectando agora. Bom dia, Leonardo. Muito bem. Então, pequenos recadinhos, sempre no início de cada aula, né? Eu reforço as informações que nós tratamos no contrato pedagógico. O contrato pedagógico, como a gente falou, né? Foi feito na primeira aula, no início, né? A primeira coisa, antes de começar conteúdo, a gente faz o contrato pedagógico. Tratamos ali longamente, né? Sobre como é que aconteceriam as coisas, como é que seria as aulas, como é que seria o calendário, como é que seria as atividades avaliativas, como é que seria trabalho disciplinar, como é que seria a prova final. Falamos do Moodle, falamos do Classroom, né, e tudo que envolvia, né, a nossa disciplina. Foi um vídeo, eu acho que de aproximadamente 40 minutos, mais ou menos, nosso contrato pedagógico. Então, recomendável, né? E repetimos isso na aula passada, né? Assistir novamente o contrato pedagógico, se ficaram com alguma dúvida, né, de como funcionaria a nossa disciplina, né? Acredito que todos já tenham muita noção de como funcionaria, porque estavam, né, nas disciplinas anteriores comigo, né? Só eventualmente algum ou outro, né, que entrou no sábado agora e precisaria de repente dar uma olhada com mais atenção no contrato pedagógico para não deixar passar alguns detalhes, né? No sábado passado, então, após o contrato pedagógico, na parte da manhã nós tivemos o conteúdo da aula 1 e 2. Na parte da tarde, nós tivemos o conteúdo da aula 3 e 4. Como nós falamos, né? Nessa situação, após o conteúdo, depois do intervalo, tivemos atividades desses conteúdos, tá? Todas disponíveis ali no Classroom na barra atividades. Hoje, também como tratamos lá no nosso contrato pedagógico, na parte da manhã, aulas 5 e 6. Né? Conteúdo final aí são os sistemas de amortização de dívidas, né, de empréstimos, financiamentos, que é o sistema Price e o sistema SAC, né, que a gente vai ver agora de manhã. Hoje, encerra a disciplina, né, prazo final aí para quem não entregou, né, o trabalho disciplinar, 5 pontos, tá? Deixa eu ver ali quem é que falta entregar o trabalho disciplinar. O Thiago Giacomoli e o Lucas, né? Os dois estão conectados aí, né? Tanto o Thiago quanto o Lucas. Temos aí, então, a entrega do trabalho disciplinar, né? Hoje encerra a disciplina, então, importante entregar o trabalho disciplinar, né? A gente já tinha combinado o trabalho até para o dia 3 do 12, né? Mas, como a disciplina é mais curta, né? Então, ficou aí para quem não entregou, né? Prazinho final aí, entregar hoje ainda, para a gente poder fechar as notas, né? E publicar as notas de vocês, porque sábado que vem já iniciamos gestão da qualidade, né? Então, hoje encerra essa disciplina. 5 pontinhos
5 pontos de trabalho disciplinar. O trabalho disciplinar é feito no Classroom, na barra atividades, está ali o trabalho, né? Tem que clicar em trabalho disciplinar, clicar na atividade, realizar ela e ali na caixinha de entregar, né? Para que a gente possa receber o trabalho e corrigir o trabalho de vocês, tá? Então, são 5 pontos da N1 do trabalho disciplinar. De onde é que vem os outros pontos? Tá? Da N1, 4 pontos vêm das atividades avaliativas no Moodle, né? Tratamos também lá no nosso contrato pedagógico. São 2 apenas nessa disciplina. A primeira vale 2 pontos, a segunda atividade avaliativa no Moodle vale 2 pontos, integralizando 4 pontos de atividades avaliativas no Moodle. Então, tem que acessar o Moodle, né? Ir lá fazer as atividades avaliativas. Boa parte de vocês fez já a atividade avaliativa 1 no Moodle, né? Tem algumas pessoas que não fizeram ainda. E todos ainda tem que fazer a atividade avaliativa 2, né? Certo, gente? Então aí, quem não fez nem a 1 nem a 2, né? Ficou um pouquinho mais acumulado, né? Já está aberta essa atividade avaliativa 1 lá desde a semana passada, né? Ainda tem a 2 para fazer, né? Então prestem atenção aí, né? Não percam, são 4 pontos, tá? Muito bem. Prova final, conforme tratamos no nosso contrato pedagógico, né? No primeiro dia, prova final acontece hoje à tarde, às 14 horas, né? Sendo que no intervalo ali entre 1 da tarde e as 14 horas, a gente vai fazer uma revisãozinha, né? Dos conteúdos. E aí, às 14 horas, vocês vão fazer a prova lá no Moodle, né? Vou passar para vocês depois, um pouquinho antes ali das 14, a gente termina a revisão. Dou um espacinho ali, né? Acho que uns 10 minutos antes das 14 a gente deve terminar a nossa revisão. Nesses 10 minutinhos, para vocês darem uma relaxada, ir ao banheiro, tomar uma água antes do horário da prova, né? E aí, nesse meio tempo, eu publico ali as instruções e o código de prova. E às 14 horas vocês já vão ter acesso à prova lá no Moodle, tá? E a prova, então, fica nesse intervalo, né? Das 14 às 16, ela tem a duração de 1h30, tá? Então, dá tempo de fazer a prova dentro desse intervalo, né? Das 14 às 16, tá? Vale 9 pontos, né? Na N2. Um ponto vem de participação, é claro, tá? Como nós tratamos lá no nosso contrato pedagógico, certo? A Lohana perguntou, entrega dos 2, não tem 2 trabalhos, é um trabalho só, tá, Lohana? Só tem um trabalho disciplinar para fazer no Classroom, tá? Quem não assistiu o contrato pedagógico, né, tá com alguma dúvida, recomenda-se que assista novamente, né? Lá no sábado passado, inclusive, a gente falou isso, né? O contrato pedagógico está gravado ali. Se alguém não assistiu na íntegra, né? Ou precisaria tirar alguma dúvida porque deixou passar ali, assistir de novo, né? Para ver os detalhes ali que foram combinados, né? Tá? Isso é importante. Isso, no Moodle são as atividades avaliativas da N1, né? Exatamente, tá? Acho que ficou claro para todo mundo, né? Na aula passada a gente falou que hoje à tarde era a prova final, a gente estava encerrando essa disciplina porque sábado que vem começa a próxima, né? Certo? Não tem data depois, né? Não tem posterior, né? Não vai ter outra aula, não vai ter continuidade dessa disciplina, né? Ela tá encerrando hoje, quando tem a prova encerra, tá, gente? À tarde não vai nem ter aula, né? À tarde é só a prova, né? Conforme vocês forem fazendo a prova, eu vou recebendo as notas da prova ali de vocês, vou fazendo as médias, publico já a média final de vocês ali e fechou a disciplina, né? Com a frequência, hoje é a última chamada, fecha a frequência e aí já faço o fechamento das notas de vocês, tá? E aí vocês já estão prontos para começar a próxima disciplina sábado que vem, gestão da qualidade, tá, gente? Muito bem. Vamos então agora encaminhar o conteúdo da aula de hoje. A qualquer momento vocês podem interromper para fazer perguntas, né? Ou pelo chat, ou ao vivo habilitando o microfone de vocês, tá? Como falamos, são os 2 sistemas que a gente vai ver. É o sistema Price e o sistema SAC, de amortização, de financiamentos, né, e empréstimos
relacionadas a dívidas que são feitas, tá? Muita atenção, né? Justamente para conseguir identificar o funcionamento correto, né, e a aplicação das fórmulas desses sistemas, tá, gente? Então, o primeiro que a gente vai ver é o sistema de amortização Price. É um sistema de origem francesa, né? São os dois mais utilizados, tá? É o sistema Price e o sistema SAC, né? Bom, o que é uma amortização, né? A amortização é aquilo que vai passo a passo, né? Parcela a parcela, prestação a prestação, é aquela parte, né, dos pagamentos que vão, então, diminuindo o nosso saldo devedor. Então, quando a gente faz uma dívida, a gente tem lá aquele saldo devedor. Conforme nós vamos pagando as nossas prestações, as nossas parcelas, né, a gente vai amortizando a dívida, ou seja, vai diminuindo aquele saldo devedor, tá? Sendo que a gente precisa ter clara a ideia de que não vai amortizar da dívida, não vai abater do saldo devedor todo o valor da parcela paga. É um raciocínio comum, né? Às vezes, quando a gente não tem a clareza de como funciona, né, os sistemas de financiamento, a ideia que a gente faz é que eu estou pagando, por exemplo, né, R$ 2.000, vai abater R$ 2.000 da minha dívida. Não é assim que funciona, né? Porque uma parte da prestação é juros que vai ficar para o banco. Aquilo aí não abate o saldo devedor, né? Bruno conectando agora. Bom dia, Bruno. Então, quando a gente paga uma prestação, ela é formada de duas partes. Uma parte é os juros da dívida, e esse juros fica para a financeira, fica para o banco, né? Eu estou repassando esse dinheiro por ter pego esse empréstimo. Então, esse dinheiro não abate, é dinheiro do banco, da financeira, os juros, né? O que sobrar é a amortização, né? É aquilo que vai abatendo a dívida, vai abatendo o saldo devedor. Então, esse conceito é muito importante, né? Isso é claro para os dois sistemas, né? Para qualquer sistema de pagamento de dívidas, né? Eu faço um financiamento, eu faço um empréstimo, faço uma compra parcelada. Quando eu pago a prestação, uma parte é juros que vai ficar para quem está financiando, né? Aquele empréstimo, né? Aquela compra, aquele financiamento. E a outra partezinha que sobra, a gente chama de amortização, que vai abatendo, né? Essa dívida ao longo do tempo, tá? Bom, como vimos então, as prestações elas são formadas por dois elementos, uma cota de amortização e outra é a parcela de juros, né, dentro da prestação, tá? Acabamos de falar isso. Comparativo entre os dois sistemas, e é importante, até para a gente gravar, né, mentalmente, sistema Price, vamos gravar que começa com a letra P, né? Price começa com a letra P. E P de prestação, e a prestação é constante, a prestação é fixa. Então já vamos fazer essa lógica aí, né? Esse jogo de palavras e letras, tá? Price começa com P, onde a prestação é fixa. O sistema SAC, ele tem a letra A, né? Na sua sigla. E A é de amortização, e no SAC, então, a amortização é que é constante, tá? Então vamos fazer esse joguinho de palavras e de siglas, né? Price, P de prestação, prestação constante. SAC tem a letra A, amortização, amortização constante, tá? É um conceito importante e distingue, né? Diferencia completamente um sistema do outro, como a gente vai ver nos cálculos a seguir, tá? Sendo que ainda no sistema SAC, que tem a letra A de amortização, que a amortização é que é constante, as prestações tendem a ser a decrescentes e as parcelas de juros, né, a parte de juros dentro da prestação, também tende a ser decrescente. Tá? Sistema Price, então, vai ser o primeiro sistema que a gente vai ver. Vamos ver as fórmulas, vamos ver os cálculos, né, como é que faz o cálculo do sistema Price. Tá? Sistema Price, a prestação R é igual ao valor financiado, letra C, sobre o fator da tabela FVA. Tá? Utiliza a tabela FVA, então,
muita atenção para olhar a tabela certa. Nós já vimos na aula passada que tem duas tabelas, né? Uma lá quando trata de investimentos, aplicações, resgate de um investimento, montante após o investimento, que é a FAC. A tabela FVA, né? Quando é financiamentos, empréstimos, né, operações comerciais. Então, o que é um financiamento? Uma operação comercial, né? Por isso utiliza a tabela FVA. Então, sistema price, prestação é o valor emprestado, dividido pelo fator da tabela FVA. Que nós vimos, lembrem, né? Na aula passada, eu preciso da taxa e do N, né? Para encontrar qual é o fator lá na tabela, né? Eu olho lá qual é a taxa, eu olho qual é o N, né? Cruzo as duas informações e vou achar na tabela exatamente o fator a ser utilizado, tá? Vimos isso, né? Largamente na aula passada, quando a gente fez lá os cálculos de rendas financeiras, né? Vimos renda financeira antecipada, pós-antecipada, diferida na parte da tarde, né? E a gente utilizou bastante aí as tabelas, tá? Bom, como a gente falou, nos sistemas de amortização, quando a gente paga uma prestação, uma parte é juros, outra parte é amortização, né? Os juros fica para o banco, para a financeira, né? Para quem está fazendo aquele financiamento daquela compra, e a amortização é o que sobra ali que vai abater o saldo devedor, né? Certo? Cálculo dos juros no sistema de amortização. Juros é igual ao saldo devedor vezes a taxa. Kathleen Rocha conectando. Bom dia. Então, juros igual ao saldo devedor vezes a taxa. Tá? Importantíssimo aqui a gente ter aquele raciocínio, né? Que ao longo do pagamento das parcelas, das prestações, vai diminuindo o saldo devedor vezes a taxa, portanto, cada prestação que eu pagar, os juros também vão diminuindo ao longo do tempo, né? No sistema de amortização price, a amortização é calculada por R menos J, ou seja, prestação menos juros. Prestação menos juros, o que sobrar vai abater o saldo devedor, é a nossa amortização. Tá? Então, esse raciocínio é importante. Aquilo que vai amortizar vai abater o saldo devedor, então eu vou diminuindo o saldo devedor sempre com a amortização correspondente àquela parcela, né? Aquela prestação que está sendo paga. Tá? Dúvidas até aqui, gente, sobre essa teoria a respeito do sistema price, sistemas de amortização? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Maiara mandou um tudo certo ali. O Adriano mandou um tranquilo. O Bruno mandou um tá ok ali no chat. A gente fique sempre à vontade de participar. Podem participar pelo chat, podem participar ao vivo, habilitando o microfone de vocês, tá? Thiago mandou um ok ali. Legal, Thiago. Muito bem. Vamos adelante, então. Importante, vocês já devem ter percebido isso, né? E no sistema de amortização, de financiamentos, né? O price, as prestações são consideradas pós-antecipada. Por quê? Eu faço financiamento, né? Após 30 dias eu pago a primeira parcela, a primeira prestação, né? Lembram que na pós-antecipada, uma característica dela é faz o pagamento após o período, ao final do período, né? Então, por isso o sistema de amortização price é considerado pós-antecipado, pagamento pós-período, tá? Vamos ver um exercício aqui com exemplo de cálculo da aplicação dessas três fórmulas, né, que a gente acabou de ver no nosso sistema price, tá? Calcular os valores das parcelas de juros, e os juros a gente viu, né? Fórmula do juros, saldo devedor vezes taxa, e de amortização, vimos também, né? Fórmula da amortização no price, que é a prestação constante. A amortização é prestação R menos J juros, tá?
Referente às prestações de um empréstimo, as prestações a gente viu como calcula, né? Prestação igual ao capital emprestado, C, dividido pelo fator da tabela para uma determinada taxa e um determinado N. O valor emprestado aqui no exercício, 8.530,20, taxa de 3% desse empréstimo, e são 10 parcelas. Tá? Aí nós vamos pensar assim, bom, se eu tenho que calcular as prestações, eu vou ter que calcular as 10 prestações no sistema Price? Não. No sistema Price, como nós vimos o conceito, a prestação é constante, fixa. Então eu calculo uma vez o valor da prestação e vou saber o valor de todas as 10 prestações, porque o sistema é prestação fixa. Né? Então não tem que calcular, né, mais de uma vez a prestação. Ah, e se fosse 360 prestações, sistema Price, prestação fixa, as 360 prestações serão aquela prestação calculada uma vez. Tá? Diferente, é claro, lá no sistema de amortização saque que a gente vai ver depois, né? Lá no saque a prestação não é constante. Aí sim, lá tem que calcular todas as prestações, mas lá a amortização que é constante calcula uma vez só, né? Então essa diferença entre as duas já vamos fazendo nessa construção, tá? Sistema Price, então, temos um exemplo aqui. Calcularemos a prestação uma única vez. Price começa com P, prestação é constante. Calcula a prestação uma vez só. Muito bem. Está aqui, então, a aplicação da fórmula do sistema Price. O valor tomado emprestado, 8.530,20, dividido pelo fator da tabela, FVA. Bom, qual é a tabela que eu vou usar? Está dado na fórmula, né? Tabela FVA, então vou lá, busco a tabela FVA. Vimos já na aula anterior, né, que as tabelas estão na apostila de vocês e estão também, né, no material para consulta de fórmulas. Né? Tem ali as fórmulas e embaixo tem as tabelas. Né? A gente precisa ter um cuidado muito especial para não olhar a tabela errada. Né? Porque se eu olhar a tabela errada, para a mesma taxa e o mesmo período, né, as duas tabelas dão fatores diferentes, né, porque elas têm funções diferentes. A FAC é para investimento, a FVA para empréstimos, financiamentos. Né? Então aqui, tabela FVA, procuro lá a tabela certa, garanto que eu estou olhando a tabela certa, a tabela FVA, não estou olhando a outra tabela, perfeito. Aí eu posso ficar mais tranquilo. Agora eu vou olhar então a taxa e o período, né? Prazo de pagamento. O exercício deu taxa 3 e período 10, né? Então eu vou olhar a tabela FVA para isso, para taxa 3 e 10 parcelas. Então nós vimos já na aula anterior que as taxas estão no cabeçalho aqui na horizontal, né? De 0,5%, né? Tem 0,5%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%. Achei ali o 3%, meio caminho andado. Agora eu tenho que achar o cruzamento dessa taxa com o número de parcelas, né? Então, taxa 3, e vou descendo ali, né? Porque na horizontal é onde está os períodos, né? N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 24, né? Então, ali na taxa 3, eu vou descendo. N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei lá, taxa 3, N10. Tem um fator ali, né? É esse o fator que a gente vai utilizar na nossa fórmula. Substituo lá na fórmula o fator, então. 8,53020. Divido os dois elementos e vamos encontrar, então, uma prestação no valor de R$1.000. Sistema Price, prestação constante. Quanto será o valor das 10 prestações? R$1.000 cada uma, né? Sistema Price, a prestação é fixa. Calculei uma vez, sei o valor de todas as outras prestações. Certo? Vamos ver agora a aplicação prática desse conceito. Tá? Temos aqui uma tabela do financiamento, né? Price. Vejam bem que nós temos aqui no nosso cabeçalho, né, o saldo devedor, que começa com o valor que foi tomado emprestado, os 8.530,20. Quando eu tomei emprestado aqui, ainda não tinha amortização, nem juros, nem prestação, né? Estou tomando emprestado, eu vou pagar a primeira prestação daqui a 30 dias, né? Bom,
Fui lá, tomei o valor emprestado e vou começar a pagar as prestações. Como nós vimos, prestação R é igual ao C dividido por FVA. Acabamos de calcular e o valor da prestação é R$1.000. Então eu sei que eu vou pagar a primeira parcela 1.000, segunda 1.000, a terceira 1.000, até a 10ª prestação lá, R$1.000, né? Então as 10 prestações a R$1.000 vão me dar um total pago de 10.000, né? Muito bem. Então sei exatamente quanto será cada prestação no sistema Price. As 10 prestações a 1.000 vai dar R$10.000 pago no final desse empréstimo financiamento. Ou seja, peguei 8.530,20, paguei 10.000. A diferença é os juros que ficou para o banco, né? Os juros que ficou para a financeira, os juros que ficou para a loja que me financiou uma determinada compra, por exemplo, tá? Bom, sabemos, pela teoria que acabamos de estudar, que dos R$1.000, uma parte é juros que vai ficar para o banco. Tá? Depois de diminuir o que sobrou de o que saiu de juros, né, nós vamos ter uma amortização. Essa amortização aqui, que nós vamos encontrar, é que vai abater o saldo devedor. Então, o próximo passo, calcular os juros. Né? Vimos a fórmula, né? Juros igual ao saldo devedor vezes a taxa. Quando eu estou pagando a primeira prestação, qual é o saldo devedor? É o mesmo valor que eu peguei emprestado, né? Ainda estou devendo, né? Quando eu vou pagar a primeira parcela, ainda estou devendo os 8.530,20. Então tá lá. Saldo devedor, 8.530,20 vezes 3%. Encontro, então, um juros de R$255,91. Então já sei aqui. Paguei 1.000, desses 1.000, 255,91 vai ficar para o banco, né? É o aluguel do dinheiro que eu peguei emprestado. O que sobrar vai ser a amortização. O que sobrar significa o quê? Prestação menos juros. É a nossa amortização. Então o que sobra é o que vai amortizar da dívida, tá? Então paguei R$1.000, descontei os juros que ficou para o banco, vai ficar para abater o saldo devedor, R$744,09. Os 1.000 da prestação menos os juros, né? Deu esse valor. Bom, agora então, paga a primeira parcela, eu tenho um novo saldo devedor, que abateu esse valor agora da dívida inicial, né? Dos 8.530,20, eu diminuo a amortização, 744,09. É isso que nós fazemos. Então, paga a primeira prestação, fica os juros para o banco, amortiza o que sobrou do saldo devedor, ficou um saldo devedor agora 7.786,11. Os 8.530,20 da dívida, menos a amortização após paga a primeira prestação. Então temos esse saldo devedor aqui agora, né? 7.786,11. Mesmo raciocínio para todas as demais prestações. Cada uma delas que eu pagar, uma parte fica de juros para o banco, outra parte vai ficar para amortizar o saldo devedor que vai sendo atualizado, né? A cada prestação paga, tá? Então, na segunda prestação, paguei a segunda prestação, lá no segundo mês, né? E tem uma nova parcela de juros que vai ficar para o banco, né? Essa parcela de juros é calculada, saldo devedor vezes taxa. Qual é o saldo devedor que ficou depois que eu tinha pago a primeira parcela? O 7.786,11, né? Vimos isso ali depois que eu paguei a primeira prestação. Esse foi o novo saldo devedor. Ele que eu uso para calcular, né, qual os juros que eu vou pagar, tirar da segunda parcela. Então tá lá. Saldo devedor vezes taxa, deu uns juros de 233,58. Paguei 1.000, 233,58, ficou para o banco. O que sobrou? A amortização que vai abater a dívida, né? Nossa amortização é a prestação de R$1.000 que foi calculada, menos os juros, né? Considerando o saldo devedor atualizado, nós temos um abatimento, né, de amortização de R$ 766,42. É esse valor que vai, então, diminuir a minha dívida agora, né? Tinha lá 7.786,11,
Agora, pagando a segunda prestação, abatendo a amortização correspondente, a dívida fica R$ 7.019,69, certo? O saldo devedor anterior, menos a amortização pagando a segunda parcela, a segunda prestação, temos um novo saldo devedor. Então, nós já vimos aqui que o saldo devedor ele vai diminuindo, né, ao longo do tempo, até, é claro, né, depois que a gente terminar de pagar lá a última prestação, vai zerar esse saldo devedor, né? Conforme nós vamos pagando as prestações, nós vamos amortizando a dívida, né? E o total da amortização, quando zerar a dívida, né, vai zerar a dívida inicial, né? Então vai abatendo, vai zerar aqui e eu vou ter pago todo aquele valor lá, 8.530,20. Juros. Somados todos os juros, eu vou encontrar a diferença, né, entre o valor que eu tomei emprestado e o total que eu paguei, né, lá no final das 10 parcelas, das 10 prestações. Então aqui é só seguir o mesmo raciocínio, né? Em cada parcela, cada prestação, calcula os juros, calcula a amortização, novo saldo devedor, que vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Então tá aí a tabela completa agora, com todo esse processo para cada uma das prestações, tá? Como vimos, toda vez que a gente calculou uma parcela de juros, né, e diminuiu da prestação, sobrou uma amortização, a amortização foi abatendo, né? Amortização por amortização, saldo devedor. Até que chegou lá no final, amortizou a última parte, a dívida, o que aconteceu com ela? Zerou. Paguei toda a dívida de 8.530,20. Isso é demonstrado aqui na coluna da amortização, né? Somando todas as amortizações, deu exatamente o valor da dívida, né? 8.530,20, tá? Se eu somar todos os juros pagos mês a mês, no final eu vou encontrar então os juros de 1.469,80. Somando o valor da dívida com os juros, dá os R$ 10.000, né? Que foram pagos R$ 1.000 por mês em 10 parcelas. Esse é o nosso sistema de amortização price, cuja prestação é constante, a gente calcula uma vez, sabe todas as prestações, e aí no price a gente tem que calcular o quê? A parte de juros, né? E a parte de amortização, para saber quanto é que vai abatendo, né, do saldo devedor até zerar a dívida. Como é que ficou, gente? Ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta sobre esse cálculo aí da tabela price, do sistema de amortização price? Como é que ficou para vocês? Maiora colocou que ficou tranquilo. Bruno, beleza. Thiago, tudo ok. A Vanessa colocou um ok ali também. O Adriano mandou um tranquilo. É isso aí então, gente. Então vamos seguir com mais um exemplo aí do sistema price. Vamos ver mais um exemplo então. Lembrando, né? Qualquer momento, ficou com dúvida, quer fazer uma pergunta, pode mandar pelo chat, pode habilitar o microfone e fazer a pergunta aí ao vivo sem problema nenhum, tá? Então, gente, segundo exemplo de exercício do sistema price. Calcular os valores das parcelas de juros, de novo, né? Juros é saldo devedor vezes taxa, e a amortização é a prestação menos os juros, referente às prestações de um empréstimo, as prestações no price são o valor tomado emprestado C dividido pelo valor da tabela FVA, o valor do empréstimo, o nosso C, então, é 3.000, a taxa, né, o nosso I, 3,5, e o número de parcelas, né, de prestações a serem pagas são 6. Então, tratando-se de um sistema price, as 6 parcelas, as 6 prestações serão fixas, né? Eu calculo a prestação uma vez, já sei quanto é que serão, né, todas as 6 parcelas, tá? Então, no sistema price, a primeira coisa a fazer é prestação.
Prestação, valor tomado emprestado 3.000, dividido pelo valor da tabela FVA. Nesse exercício, nós temos uma taxa 3,5 e 6 parcelas, né? Então, temos que olhar na tabela FVA. Então, olha a tabela FVA, me certifico, né? Garanto que eu estou olhando a tabela FVA. Né? Olha o cabeçalho ali, FVA, beleza. Aí eu vou olhar a taxa, então, lá em cima, né? De meio e meio, então, até 3,5. Meio, 1, 2, 2,5, 3, 3,5%. Achei lá a taxa 3,5. A parcela, o número de prestações é 6. Então, no 3,5 eu vou indo até o N6, né? Então, 3,5 no N1, N2, N3, N4, N5, N6. Então, tá aqui o fator, né? Para a taxa 3,5 e o N6, eu acho ali um fator. Esse fator é 5,32855. Divido o valor que eu peguei emprestado pelo fator, chegou a uma prestação de R$ 563 reais. Quanto serão, né, qual será o valor das 6 prestações? As 6 prestações serão de R$ 563 reais cada uma, porque esse sistema é o sistema price de prestação fixa. Tá? Muito bem. Para a construção da tabela, mesmo raciocínio, né, que a gente acabou de fazer no exercício anterior. As 6 prestações serão de R$ 563 reais. O total que eu vou pagar é a soma das 6 prestações. Sendo que dali, né, de cada prestação, uma parte é juros que fica para o banco, outra parte é a amortização, que sim, aí vai abater o meu saldo devedor que eu peguei lá emprestado, os 3.000. Então, a cada vez que eu pagar os R$ 563 reais, uma parte dessa parcela vai abater a dívida, a outra parte vai ficar para o banco, tá? Quanto é essa parcela que fica para o banco, que é juros? É o saldo devedor vezes a taxa. Quanto é que é a parte que vai abater a dívida? É a amortização, prestação menos juros. Tá? E aí a gente segue o cálculo do mesmo raciocínio. Aqui a tabela completa demonstrando esse cálculo. Né? Todas as prestações somadas, então, vão dar R$ 3.378. Peguei emprestado a dívida, 3.000. No final, ao ter pago as 6 prestações, eu vou ter pago R$ 3.378. Fica claro que o juros pago foi R$ 378, né? Tá aqui já o total de juros pagos, né? E claro, né? Eu vou ter zerado a dívida ao final, né? Somadas todas as amortizações, pagos 3.000, né? Aqui tem uma situação de arredondamento porque ficou 3 centavos lá nos juros, né? Isso significa que toda a dívida foi paga, tá? E o saldo devedor zerou também, uma diferença de 3 centavos aqui porque ficou 3 centavos lá nos juros, tá? Raciocínio lógico aqui, 563, 105 ficou de juros, o que sobrou, 458 dos 563, abateu o saldo devedor de, né, antes era 3.000, abateu o saldo devedor, ficou 2.542, né? Sendo que os juros foi o dívida inicial, 3.000, vezes a taxa do empréstimo, 3,5%, que gerou aquele juros de 105, né? Então, paguei 563, juros 105 ficou para o banco. O que sobrou é o que abateu o saldo devedor, conforme a gente falou, né? A mesma coisa para cada uma das parcelas, para cada uma das prestações, da mesma forma, do mesmo raciocínio que a gente fez no primeiro exercício, né? Então, é claro, né? Pagou tudo, saldo devedor zerou, né? Somou todas as amortizações, tem que dar o valor da dívida inicial, os 3.000, né? Pagou todos os juros, né? Deu os 378 reais, né? E somado com o saldo devedor dá os 3.378, exatamente, né, a soma de cada parcela paga. Tá? Nesse segundo momento aqui, nesse segundo exercício, ficou tranquilo igual, da mesma forma? Surgiu alguma dúvida agora? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Parece bem simples, né? Tranquilo, né? Sistema Price. João mandou um tranquilo ali no chat.
Claro que a nossa prova, né, que acontece hoje, às 2 da tarde, é uma prova objetiva, né? É a questão, 4 alternativas, né? 70% da prova vai ser cálculo, né? Teremos algumas questões teóricas. Então, se aparecer uma questão na prova, né, pedindo para calcular o sistema Price, não vai ter uma tabela assim, né? Tabela para a gente compreender o raciocínio, né? Provavelmente vai pedir para a gente calcular a prestação, né? Eventualmente pode pedir para calcular qual é os juros ao pagar a primeira prestação, qual é a amortização ao pagar a primeira prestação, por exemplo, e aí dá as alternativas ali, né? Mas para construir uma tabela assim, né? Só se fosse uma prova presencial, né? Nossa prova online ali vai ter as alternativas, assim como é as nossas avaliativas da N1, né? Então a prova final tem a mesma característica nesse sentido de formatação de prova, tá? Muito bem. Então vamos ver um exemplo aqui de uma questão típica, né, que poderia aparecer numa prova, que poderia gerar alternativas, né, para a gente marcar a correta. Então, utilizando o sistema Price, que é o de prestação constante, pede para calcular a prestação. Aí nós temos, né, um empréstimo no valor de 18.500, 6 parcelas a pagar e juros 5,5%. É uma questão típica que pode aparecer na prova, né? Está pedindo a prestação, então posso ter ali 4 alternativas, né, com diferentes valores de prestação, para a gente marcar, né, a alternativa correta, sendo que a gente tem que calcular a prestação uma única vez, né? Então esse é o exemplo, né? A prestação é igual aos 18.500 do empréstimo, dividido pelo fator da tabela FVA, né? Fator para juros, né? Taxa de juros 5,5% e parcela 6. Olha na tabela FVA, né? Acha lá o 5,5%, vai até o N6, acha o fator 4,99553, divide o valor do empréstimo por essa taxa, né, por esse fator, melhor dizendo. Relembrando, fator não arredondo, né, usa todos os números, todas as casas após a vírgula. A prestação vai ser de 3.703,31. Exemplo típico de questão, né, porque vai ter lá as alternativas, uma delas vai ser essa aqui, né, as outras vão ser valores distintos para marcar a alternativa correta, né. Então, uma típica questão que pode aparecer aí em prova, por exemplo, né. Muito bem. Vamos agora, gente, ao nosso sistema de amortização SAC. O sistema de amortização SAC, né, ele se diferencia lá do sistema de amortização Price por ser um sistema de amortização constante. Aqui eu vou saber exatamente o valor de cada amortização toda vez que eu pagar uma prestação, tá? Então, nesse sistema, a amortização é que é constante. A prestação vai variar, né? Ela vai variar no sentido decrescente. Ela tende a diminuir ao longo do tempo. Os juros também. Tá? Então, prestação e juros tendem a diminuir ao longo do tempo no saque e a amortização é que vai ser constante agora. Tá? Então, no saque, o que a gente vai calcular primeiro? Aquilo que é constante, a gente vai calcular a amortização. Calcula a amortização uma vez, sei quanto é que é cada amortização ao longo do tempo. E eu vou ter que calcular a prestação e os juros, né? Porque eles vão variar ao longo do tempo. Então, nesse sistema, como vimos, né, a amortização é fixa, a amortização é constante. Importante aqui, né, a parcela de juros diminui em razão do saldo devedor, a prestação tende a diminuir. Tá? Por isso, a gente precisa calcular os juros e a prestação. Elas vão diminuindo ao longo do tempo, né, conforme a gente vai abatendo o saldo devedor. Por que os juros vai diminuindo ao longo do tempo? Né? Nós sabemos que se a gente vai diminuindo a amortização, né, conforme vai pagando as parcelas, o saldo devedor vai diminuindo e os juros é saldo devedor vezes taxa, né? Então os juros realmente vai diminuindo ao longo do tempo, tá? Muito bem. Fórmula da amortização no sistema SAC. No sistema SAC, a amortização é o capital tomado emprestado, né, sobre o número de parcelas, número de prestações, tá? Então, a fórmula no sistema SAC é diferente, é outra, né? Não é a mesma lá do Price, né? A amortização
Capital divididos por N. A forma de calcular os juros não muda, né? No sistema de amortização saque, os juros é saldo devedor vezes a taxa. Então vamos a um exemplo. Pede no sistema saque calcular o valor da amortização referente ao empréstimo no valor de R$ 43.000, pago em 8 parcelas, com juros de 2% ao mês. Bom, a amortização no saque acabamos de ver, né? Capital por N. Capital tá aqui, né? Capital tomado emprestado 43 e o N são as 8 prestações, né? Então, 43 mil divididos por 8, ficou fácil, né? E é isso que a gente vê. A amortização será os 43 mil divididos por 8, será R$ 5.375. São 8 parcelas. Qual vai ser a amortização nas 8 parcelas? Sistema de amortização constante. A amortização constante, ela não muda durante as 8 parcelas, será sempre R$ 5.375. Então eu vou ter sempre lá, né, 8 vezes sendo abatido, né, amortizado R$ 5.375, porque a amortização é que é constante no sistema saque. O cálculo da prestação no sistema de amortização saque. Então vejam que a fórmula é diferente lá do sistema price, né? No sistema saque, a prestação R é igual a amortização mais os juros. Tá? Então, prestação no sistema saque, amortização mais juros. Muita atenção aí com essas fórmulas, tá? Para não trocar uma pela outra. Agora vamos ver um exercício onde a gente tem que fazer então o cálculo da amortização, dos juros e das prestações dentro do nosso sistema saque, tá? Então o exercício aqui de exemplo pede calcular as parcelas de juros, e os juros a gente sabe que é saldo devedor vezes taxa. A amortização, no sistema saque a gente sabe que a amortização é a prestação mais os juros. E pede para calcular as prestações. Pede para calcular as prestações, né? A amortização, a gente sabe que é a prestação mais juros, e as prestações, a gente já sabe que, né, tem a fórmula dele ali, muito específico, né? A prestação mais juros, tá? Um empréstimo de 8.530,20, taxa de 3% ao mês, para ser liquidado em 10 parcelas. Então, 3 coisas que eu preciso calcular: juros, amortização e prestações. Tá? Tenho aqui o capital, tenho, né? 8.530,20. Tenho o número de parcelas, tenho, né? O N é 10. Então, para calcular a amortização, eu tenho capital e tenho N. Porque a gente viu que no saque, o cálculo da amortização é capital divididos por N. Tranquilo, direto, né? Quantas parcelas são nesse valor? São 10. Então, calculei a amortização uma vez, não preciso calcular as 10 amortizações, né? 8.530,20 divididos por 10 vai dar R$ 853,02. Então, a amortização será, cada uma delas, 10 amortizações no valor de R$ 853,02, né? É o capital dividido por 10. Muito bem. Primeiro passo é calcular a amortização. Depois, eu tenho que calcular os juros, saldo devedor vezes taxa, e depois eu tenho que calcular a prestação R, né? O R vai ser a minha amortização mais os juros, tá? Então é isso que a gente vê no exercício. Fale, pergunta. Licença aí para falar. E ali como é que a gente percebe se é o saque ou se é o outro daí para usar? Porque pelo exercício parece que tá bem igual ali, né? Isso é dado no exercício, tá? Ah, tá. Tu Isso vai é dado lá, avisar. calcule no sistema price, calcule no sistema saque, tá? Não, de boa, de boa. Legal, boa pergunta aí do João, né? Nos sistemas de amortização aqui, saque price vai ser dado ali, né? Vai ser dado no exercício, tá? Então, vimos agora, né? Exatamente, 853,02, né? Capital emprestado dividido por N, amortização constante, 853,02. Então, eu sei que cada prestação que eu pagar,
vai abater do meu saldo devedor exatamente esse valor em cada uma das 10 prestações desse financiamento. Agora, no sistema saque, a gente sabe que os juros vai diminuindo ao longo do tempo, a prestação vai diminuindo ao longo do tempo, então a gente precisa calcular cada um deles, tá? Nessas 10 prestações, nós vamos fazer o cálculo das 3 primeiras, né? Para ver como ocorre esse cálculo. Vimos a fórmula da prestação, né? A fórmula da prestação do saque, a amortização mais juros. Então aqui está a primeira prestação, a segunda prestação, a terceira prestação. Vejam que o A aqui, né, é substituído sempre pelo mesmo valor, né? A amortização constante. Primeira prestação, amortização, 853,02. Segunda prestação, ali no lugar do A, tá? 853,02. Na terceira, a mesma coisa. E nas outras todas demais, né? A mesma coisa. Sempre no lugar do A, 853,02. Saque, amortização é constante. Mas para calcular a prestação, é a amortização mais os juros. E os juros a gente não sabe ainda, né? Os juros a gente vai ter que calcular. A fórmula dos juros é saldo devedor vezes a taxa. Muito bem. Qual é o saldo devedor inicial? O valor tomado emprestado. 8.530,20. Vou pegar lá os 8.530,20. Vou multiplicar pela taxa desse empréstimo, é 3%, né? Então, saldo devedor inicial vezes 3%, deu juros de 255,91. Soma com a amortização, eu tenho uma prestação, primeira prestação, de R$ 1.108,93. Então, sabemos agora exatamente que dessa prestação, 255,91 vai ficar para o banco, né, juros, e 853,02 é o que vai abater o saldo devedor, né? Vai ir zerando a dívida, né? Vai diminuindo o saldo devedor até zerar a dívida, tá? Então, nesse momento, quando eu paguei a primeira prestação, tá? Já estou abatendo dos 8.530,20, 853,02. Então, o saldo devedor lá para a segunda prestação é esse, né? Saldo devedor 8.530,20. Depois que eu paguei a primeira prestação, diminuo 853,02. Vai ficar um saldo devedor 7.677,18. Esse saldo devedor aqui eu vou utilizar para calcular os juros, né? Na segunda parcela, na segunda prestação. Saldo devedor vezes a taxa 3, deu um juros de 230,32. Somo com a amortização, que eu já sei que é constante, 853,02. Segunda prestação será 1.083,34. Dessa prestação, sai então os juros que fica para o banco e salda a dívida com 853,02, né? Terceira prestação. Bom, quando eu paguei a minha segunda prestação, eu tinha um saldo devedor de 7.677,18. Mas amortizou 853,02, ficou um saldo devedor lá para a terceira prestação de 6.824,16, né? Saldo devedor anterior, menos o que abateu lá de amortização quando eu paguei a segunda parcela, ficou então um saldo devedor de 6.824,16, que eu multiplico, né, pela minha taxa, acho os juros de 204,72 e somo com a amortização, que é constante, 853,02. Dá uma prestação, terceira prestação, R$ 1.057,74. E claro, aí segue o raciocínio, né? Da mesma forma para todas as demais parcelas até a décima, né? Notem aqui que a teoria do sistema saque, né, funciona certinho, né? A amortização é constante, as parcelas vão diminuindo, vão, né? A parcela começou um pouquinho mais alta, diminui um pouquinho na segunda, diminui um pouquinho na terceira e vai diminuindo assim nas demais. Os juros também são decrescentes, né? Vão diminuindo ao longo do tempo. O primeiro juros aqui foi 255 com alguma coisa, depois 230 com alguma coisa, depois 204 com alguma coisa e vai diminuindo ao longo do tempo. Então sim, né? Sistema de amortização constante, saque, a amortização é constante, fixa, parcela de juros e prestação tendem a diminuir ao longo do tempo. Dúvidas, perguntas sobre o sistema saque?
Kathleen colocou tudo certo. A Kathleen Camila, né? Temos duas Kathleen's na turma. Lohana colocou tudo certo. A Mayara também colocou tudo certo. Muito bem, gente. Conforme tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, participem. Mandem no chat, façam pergunta ao vivo, tá? Daqui a pouquinho, ao terminar esse conteúdo, né? Nós vamos fazer um intervalinho de 15 minutos, para vocês fazerem um lanche, tomarem um café. E depois desse intervalo, vamos ter atividades desse conteúdo, tá? De sistema Price e sistema SAC, para vocês fazerem exercícios, fazerem cálculos, né? Muito bem. Vamos adelante aqui. A nossa tabela agora no sistema SAC. Bom, pelo SAC nós começamos calculando a amortização, né? É a primeira coisa que é feita, a amortização capital por N. Então tá lá, calculamos a amortização e achamos o valor de 853,02. Como a amortização é constante no sistema SAC, a gente sabe que ao pagar as 10 prestações, todas as amortizações serão neste valor. Somadas todas as amortizações, nós teremos amortizado ao final toda a dívida, né? Eu vou ter pego lá os 8.530,20, vou amortizando mês a mês esse valor, chega no final, paguei toda a dívida, né? Nós vamos saber exatamente, né, que cada mês pago vai abatendo esse valor e o saldo devedor vai diminuindo de 853,02 em 853,02 até zerar a dívida, né? Então, saldo devedor inicial 8.530,20, abate 853,02, fica 7.637,18. Abate mais 853,02 e vai diminuindo o saldo devedor até zerar ele. Os juros, como é que é? Bom, os juros a gente já sabe, né? Os juros é saldo devedor vezes taxa. Então, abati o primeiro valor de amortização, né? Vou ter um novo saldo devedor que eu vou usar para próximo cálculo de juros. Paguei a segunda vez, vai abater uma segunda amortização, vou ter novo saldo devedor para pagar calcular a terceira faixa de taxa de juros, né? Qual vai ser os juros aqui então, né, quando eu vou pagar a primeira prestação? Os juros é o saldo devedor vezes taxa. Qual é o saldo devedor inicial? 8.530,20. É esse valor que eu uso aqui para calcular o primeiro juros, né? 8.530,20 vezes 3%, que é a taxa dada no exercício, descobri os juros de 255,91. Minha prestação no saque é a amortização mais os juros. Acabamos de ver, né? Esse cálculo aí na tela anterior. Então, 853 com 255,91 deu o valor da nossa prestação calculada anteriormente, né? 1.108,93. Então, desse valor, os juros fica para o banco, a amortização abate o nosso saldo devedor, a nossa dívida, que ficou agora em 7.677,18. Próxima amortização, já sei que é fixa, né? Próximo cálculo de juros, já sei o novo saldo devedor para calcular os juros, que somado à amortização vai dar a segunda prestação, tá? Exatamente isso, né? Vou calcular os juros ao pagar a segunda prestação. Os juros vai ser o saldo devedor vezes a taxa. O saldo devedor agora, né, após ter pago a primeira parcela, é o 7.677,18, né? Passo vezes os juros. Achei então os juros ao pagar a segunda prestação. Os juros para pagar a segunda prestação, então, 230,31 mais 853,02 me dá, então, o valor da segunda prestação, 1.083,33. Amortizei 853,02, né, do saldo devedor anterior, ficou um saldo devedor agora de 6.824,16, que eu vou utilizar para calcular os juros correspondentes ao pagar lá a terceira prestação. Segue esse mesmo raciocínio até o final, né, até pagar as 10 parcelas. Então tá aí todo o cálculo. Já vimos, né, somadas todas as amortizações, abateu toda a dívida, né, 8.530,20, tá, porque foi diminuindo, né, todas as amortizações e a dívida zerou lá no final, né. Se eu somar todos os juros calculados, eu vou encontrar um juros de
1.407,46. Somado o valor que foi amortizado, né, toda a dívida, mais os juros, deu um valor total de 9.937,66, que é o mesmo valor, né, que a gente encontra somando todas as prestações, porque a prestação tem que cobrir o quê? Toda a dívida e todos os juros pagos, né? Então, cada prestação cobriu juros e dívida, Né? Então, tomei emprestado 8.530,20 e no sistema SAC paguei 9.937,66. Aqui a gente consegue notar uma diferença, né, entre o sistema Price e o sistema SAC. No sistema Price, para esse mesmo valor, né, nós pegamos lá 8.530,20, quanto é que a gente pagou no final? Lembram disso? Pagamos 10 mil, né? Lá no Price a prestação dava R$ 1.000 cada uma, né? E no final a gente tinha pago 10 mil, paguei mais. No sistema SAC, né, nós pegamos 8.530,20, a amortização é que foi constante, né? Mas as prestações não foram fixas, né? Começou com uma prestação mais alta, né, e foi diminuindo, né, essa prestação ao longo do tempo. Resultou que eu paguei um pouquinho menos, né, do que lá no sistema Price. Ao final do financiamento, sistema SAC eu paguei menos, mas eu sabia exatamente quanto estava amortizando mês a mês da minha dívida. No sistema Price, paguei mais, sabia exatamente quanto estava pagando mês a mês, né, de prestação. Era fixa, não subia, né? Então essa é a diferença entre os dois, tá? No sistema Price eu sei que a prestação é constante, né? Posso me organizar, enfim, né, financeiramente, sabendo que vai ser aquele valor ali todos os meses, né? Mas vou pagar um pouquinho mais de juros. Tá? No sistema SAC, a prestação começa mais alta, mas termina mais baixa e no final eu pago um pouco menos de juros. Aí vai depender, né, daquilo que a pessoa que vai fazer o financiamento prefere, né? A sua escolha, né, para fazer os financiamentos. Prefere saber exatamente qual é a prestação que vai pagar todos os meses? Ou prefere ter pago no final uma dívida menor, né? Sabendo que a prestação inicial vai ser mais alta. Tá? Claro que é depender aí do número de prestações, né? E o valor a ser tomado emprestado, né? Essa primeira prestação mais alta pode ser bem mais alta, né? Aí a gente tem que fazer simulações aí com relação ao valor emprestado e qual é o número de parcelas que vai incidir juros, né? Muito bem. Vamos ver aí um próximo exemplo. No sistema SAC, calcular os valores das parcelas de juros, saldo devedor vezes taxa, e a amortização no sistema SAC é o capital dividido por N, e as prestações, né? Prestação no SAC é R igual a amortização mais juros, né? De um empréstimo 3 mil, capital 3 mil, taxa 3,5, o I é 3,5, e vai ser liquidado em 6 parcelas, 6 prestações, nosso N é 6. Então, a amortização calcula uma vez só, né? Capital 3 mil divididos por N6, deu uma amortização mensal de R$ 500. Cada vez que eu pagar uma prestação, R$ 500 diminui da dívida. Muito bem. As prestações nós vimos que no SAC, né, tem que calcular cada uma delas. A prestação é a amortização mais juros. Muito bem. Sabemos que a amortização é igual em todas as prestações. Então tá lá, em cada uma delas estamos substituindo o A por 500, né? Na 1, na 2 e na 3. Nos cabe calcular os juros. Juros é saldo devedor vezes taxa. Na primeira prestação, o saldo devedor é 3 mil, que é o valor inicial da dívida. Vezes a taxa 3,5%, deu um juros de 105. Então a primeira prestação, amortização 500, mais o juros 105, deu uma primeira prestação de R$ 605. Quando eu paguei essa primeira prestação, então, 105 foi o que ficou para o banco, né? É o aluguel do dinheiro. R$ 500 é o que vai abater a dívida. Abatendo R$ 500 da dívida inicial de 3 mil, ficou 2.500, né? De saldo devedor agora. Depois que eu paguei a primeira parcela, bateu 500, ficou 2.500. Então, para a segunda prestação, a amortização 500 mais os juros. Juros, saldo devedor 2.500, vezes a taxa, deu um juros de 87,50, mais a amortização 500, segunda prestação R$ 587,50. Daqui,
87,50 para o banco, né? Aluguel do dinheiro. E R$ 500 abate a dívida. Então a dívida estava em 2.500, abateu mais 500, ficou R$ 2.000 de saldo devedor agora. Então na terceira prestação, a amortização 500 mais os juros. Os 2.000 de saldo devedor vezes a taxa, deu um juros de R$ 70. R$ 500 de amortização mais 70, deu uma terceira prestação de R$ 570. 70 fica para o banco, para a financeira, é o aluguel do dinheiro. 500 é a amortização, vai abater a dívida. Então, abatendo mais 500 dos 2.000 que tinha ficado, vai ficar uma saldo devedor agora para a quarta parcela de 1.500. Assim por diante, então, calculando, né, nesse mesmo passo a passo, né, todas as demais parcelas, até, né, saldar toda a dívida, né, até zerar a dívida, tá? Então é isso que a gente vê na nossa tabela agora, né? Tomou primeiro R$ 3.000, né, calculamos a amortização de 500 em R$ 500, pagou 6 parcelas, amortizou R$ 500 nas 6 parcelas, amortizou 3.000. Se amortizou 3.000, o que aconteceu com a dívida? Zerou, né? Então fui abatendo de 500 em R$ 500 até zerar a dívida. Os juros, calculamos, né? Saldo devedor vezes taxa. Então, toda vez que eu paguei uma prestação, tinha um componente de juros, né? Que a prestação é a amortização mais juros. Então, foi sempre a amortização 500, que é constante, mais os juros calculado, dando o valor de cada uma das prestações calculadas. Somadas todas as prestações, foi pago, então, R$ 3.367,50. Peguei 3.000, paguei R$ 3.367,50, então, R$ 367,50 foi o juros pago para o banco. Tá? Esse é o passo a passo do sistema de amortização constante. Alguns acham vantajoso, né, o cálculo do saque porque não usa a tabela FVA, né, por exemplo, né? Mas outros acham mais complexo porque aí tem que calcular as prestações, enfim, tem que ter um cuidado a mais no cálculo da prestação. É uma questão de gosto, né, naquilo que se refere à metodologia de cálculo, né? Bruno colocou aqui no chat, então precisa calcular todas as parcelas até o fim ou só as 3 primeiras? Não, as 3 primeiras foi exemplo só, né, Bruno? A gente calculou as 3 primeiras para mostrar o raciocínio do cálculo, né? Então, tem que calcular 6, né, para saber quanto é que vai pagar nas 6, tá? Certo? Mas como estávamos comentando anteriormente, né, numa prova, numa atividade avaliativa, né, não vai ter uma tabela para vocês calcularem, né, todas as prestações. O que pode ter, por exemplo, é o seguinte: calcule a amortização, né, e calcule o valor da primeira e da segunda prestação, por exemplo. Tá? E aí pode ter uma alternativa, né? Alternativa A, amortização tanto, primeira prestação tanto, segunda prestação tanto. Alternativa C, amortização tanto, primeira prestação tanto, segunda prestação tanto. É um exemplo, né, de questão que vocês podem encontrar aí na prova, né, podem encontrar na avaliativa, né? Então, são 10 prestações, mas pede para calcular a primeira e a segunda, tá? Certo? Claro que isso é um exercício. Claro que o exemplo ali, a gente foi até a terceira, mas no financiamento tem que calcular todas as prestações, né? Todas as parcelas, tá? Muito bem. Tanto é que nós vimos, né? O restante do cálculo nas tabelas, né? Lá quando era 10 parcelas, estava aqui, né? Na coluna das prestações, as 10 prestações. Agora aqui, calculamos as 3 primeiras, né? Mas nossa tabela aqui tem todas elas, né? Tá aqui todas as 6 prestações aqui, ó. Tá? Demonstrando, inclusive, a teoria a respeito do saque, né? Teoria a respeito do saque é que a amortização é constante, a parcela de juros, né, vai diminuindo ao longo do tempo, de fato foi diminuindo, as prestações também tendem a diminuir ao longo do tempo, né, e está aqui as 6 prestações, e realmente está diminuindo, né, as prestações ao longo do tempo, tá? Resultando em que nós pagamos, né, neste caso aqui, igualmente comparativo, né, lá ao sistema Price, nós também fizemos esse cálculo com empréstimo de 3.000, né, deu lá no Price um valor maior, né, pago ao final, né, do empréstimo, mas a gente sabia exatamente qual era o valor de cada prestação lá. Aqui não, né, aqui a gente sabe exatamente quanto vai amortizar, mas começa com uma prestação mais alta, termina com uma prestação mais baixa, e no final a gente paga menos juros, tá? Muito bem.
Valeu a pergunta aí, Bruno. Mais alguém, gente? Gostaria de fazer alguma colocação, uma observação, né? Uma dúvida? Vamos aproveitar. Podem participar pelo chat, podem participar ao vivo aí com o microfone, tá? Tá todo mundo tranquilo com relação aos dois sistemas, então? Não quero ninguém errando na prova se cair uma questão saque e uma price, então, hein? Todo mundo vai acertar aí. Muito bem, então, gente. Vamos adelante. Vamos fazer agora o nosso intervalo, 15 minutinhos. Faz um intervalo aí para tomar um café, fazer um lanche. Na volta do intervalo, a gente continua com atividades do Classroom. A gente vai ver, então, atividades para exercitar, né? Tanto o sistema saque quanto o sistema price, tá? Ninguém desconecta, né? Fica todo mundo permanece conectado aqui ao vivo, né? Nós vamos, à medida que vocês vão fazendo os exercícios, né? Está ao vivo aqui para tirar as dúvidas, né? Esclarecer alguma situação de cálculo que vocês não encontraram a resposta, exatamente como a gente fez, né? Na aula anterior, tá? O Adriano colocou ali que nas atividades vai pegar melhor. É isso, Adriano, né? Realmente, nas atividades que a gente vai, né, encontrando ali, né, o raciocínio, né, de como fazer cada uma delas, vamos encontrando as dificuldades e reorganizando, né, o nosso entendimento sobre aquele conteúdo. As atividades são muito importantes por causa disso, né? Sempre falo para vocês, né? Eu considero, inclusive, essa segunda metade em que vocês vão fazer esse esforço de estudo e resolução das questões, eu considero a segunda parte a mais importante, porque vocês vão lá, tentam fazer, se teve dificuldade, a gente conversa aqui no ao vivo, né? Identifica o raciocínio, por onde seguir, e aí, né, a fixação do conteúdo realmente se dá nesse segundo momento, né, de forma prática, tá? Valeu aí, Adriano. Vamos fazer então o nosso intervalo, 10h20, 10h35 retornamos com atividades. Bem, gente. Vamos fechar o microfone e o vídeo. Retorno às 10h35 com as nossas atividades, tá?